É isso aí, pessoal, com grande alegria, professor Tudão, desejoso demais de poder ajudar você nessa revisão de véspera aqui com a matéria importantíssima na prova, importantíssima para você virar fiscal aí do estado de Pernambuco. Obrigado pela honra de poder estar aqui lecionando para você e, mais importante ainda, pegar tópicos principais aí da matéria e levar aí na tua mente para a gente poder lembrar. É isso aí, professor, é isso que você falou aí que caiu na prova. Então a gente vai tentar ser cowboy, né? E você vai entender aí essa tendência que eu tenho visto nos últimos concursos da Fundação Carlos Chagas para o certame de vocês. Então, ó, chegamos junto na revisão de véspera da Cefaz Pernambuco, professor. Beleza, professor Tudão? Lembrando que você vai passar por 25 questões, peso 2, né? Então, na verdade, nós estamos falando de 50 pontos ali, né? Importantíssimos que você vai estar concorrendo na nossa prova. Então, galera, seja bem-vindo, né? Eu sei que você já está aí estudando firme no propósito. Eu vou começar aí, vamos fazer o seguinte. Eu não vou ficar aqui discorrendo sobre o ICMS. Olha só, professor, como que você faz isso comigo, professor? Justo o ICMS, aquilo que eu tenho mais dúvida. Normal você ter mais dúvida no ICMS, até porque é o imposto mais complexo do Brasil. Hoje, sem dúvida nenhuma, né? Ele bate ali firme ali com o imposto de renda, mas o ICMS ainda é considerado mais complexo. Mas, porque a princípio a banca tem escolhido cobrar, né, questões das outras leis extravagantes. Vamos lembrar que o ICMS vai estar caindo na sua prova, provavelmente com algumas questões boas, lá da Lei Candir, porque a Lei Candir também está no nosso edital. Então, apesar de você ter estudado comigo a lei do imposto aqui no estado de Pernambuco, você vai estudar a Lei Candir, né? Já estudou a Lei Candir, vai cair questão da Lei Candir, vai cair questão da Lei Complementar 24/75, vai cair questão da Lei Geral, né? 123/2006, da Lei do Simples Nacional, então várias questões ali. Mas para pegar a parte de legislação, não se esqueça que nós vamos ter 2 ou 3 questões, ou até mais, do ICD, né? Imposto Causa Mortes e Doações. Então vamos começar com ele, tá bom? Então a gente está aqui. E como é que eu vou fazer? A minha estratégia. Ou eu criei questão inédita para você, um presente para você, véspera de prova, questão inédita, tudo a ver com a prova. Ou, a princípio, eu peguei alguma questão da Fundação Carlos Chagas, do concurso mais recente, né? E aí a gente fez uma adaptação para a Cefaz Pernambuco, tá bom? Ou uma coisa ou outra eu fiz para poder ajudar você nesse certame, e isso vai ajudar você nessa preparação, tá bom? Vamos lá? Essa, por exemplo, deixa claro aí, ó, inédita do Tudão. Pronto, deixa claro aqui, ó. Segundo a legislação estadual pernambucana, considera-se ocorrido o fato tirador do imposto estadual na seguinte hipótese. No momento, então, quer dizer, falou de aspecto temporal, falou de momento de fato tirador. Eu falei para você que o ICD aqui no estado de Pernambuco, uma boa questão pode ser justamente o aspecto temporal, porque essa parte está discorrida aí na nossa lei do tributo, né? Quando você vê lá a Lei 13.974, você vê que tem uma parte específica só desse aspecto temporal. E veja que o momento da instituição do usufruto convencional, se o usufruto é gratuito, vai haver a incidência do tributo. Mas tome cuidado com esse tipo de questão, porque a FCC faz bastante, ela coloca uma parte da frase errada. E aí, isso eiva de vício aquela frase. Então, exceto outro direito real, está errado, né? Então, na verdade, inclusive nos casos de outros direitos reais. Então, não somente o direito de usufruto quando transmitido na sua instituição, mas também o direito de uso, o direito de habitação, o direito de superfície, o direito de enfiteuse, todos esses direitos reais sobre coisas alheias, quando a princípio instituídos de forma graciosa, gratuita, fato gerador do ICD aqui no estado de Pernambuco. Então, a letra A está fora porque ele colocou ali, exceto outro direito real. No momento da lavratura do contrato de doação, mas não no adiantamento legítimo. Professor, esse mais não aí também achei dúvida aqui. É verdade. No momento da lavratura do contrato de doação, significa o que? Opa, lavrou o contrato de doação, é um contrato entre as partes, está lavrado, escritura em cartório, você foi lá e publicamente deixou público que houve a doação, beleza, esse momento é o momento de fato tirador do ITD. Vamos lembrar que o ICD é um imposto que incide sobre a transmissão. E a transmissão, no caso, aí está sendo feita no momento da lavratura do contrato de doação. Mas não no adiantamento da legítima. O adiantamento da legítima é justamente você antecipar aquilo que seria feito somente após a morte da pessoa. Então ela vai lá e adianta o direito à legítima dos herdeiros. Como é que ela faz isso? Através, muitas vezes, de uma doação em vida.
Então esse mais não está errado. Essa segunda parte está errada. Momento da renúncia à herança ou ao legado em favor do monte. Toma cuidado. A renúncia, eu falei para você sobre ela. A renúncia em favor do monte é uma renúncia pura e simples. Não tem transmissão. Se não tem transmissão, não tem fato gerador do ICD aqui no estado de Pernambuco. Agora, se fosse uma renúncia em favor de um beneficiário ou em favor de um terceiro, essa renúncia seria translativa. E no momento da renúncia haveria o fato gerador do nosso ICD. Então toma cuidado, que a renúncia cai em prova. Lembra disso? Renúncia cai em prova. Letra C também está fora. Momento da homologação judicial, ou seja, lá em juízo, ou da lavratura de uma escritura pública, ou seja, lá no cartório, de uma partilha ou adjudicação extrajudicial, decorrente de inventário, divórcio ou dissolução de união estável, em relação à ameação ou ao quinhão que beneficiar as partes. Quem lê essa frase fala assim, cara, a letra D é que está certa. E ela está errada também. Por quê? Porque não é sobre o quinhão e não é sobre a ameação que vai incidir o ICD, aqui no caso desse momento da homologação judicial. Não. É o excesso. Aliás, a ameação nem fato gerador de imposto é. O excesso de meação, sim, aí sim, é uma doação entre os cônjuges. Excesso de meação é a doação que é feita entre cônjuges, por exemplo, na dissolução do casamento, no divórcio. Então, se um vai ficar com tudo, o outro está recebendo, né, esse um que vai ficar com tudo está recebendo uma doação de metade. Então, na verdade, nós temos essa situação também. Então, cuidado. Cuidado, aqui estaria correto se estivesse escrito aqui, ó, em relação ao excesso de meação ou excesso de quinhão. Aí sim, a homologação judicial, a lavratura da escritura pública seria momento de fato gerador. Momento do arquivamento na junta comercial, ou seja, quando você faz alguma alteração na estrutura da sua empresa, inclusive na situação das cotas ou dos acionistas, né? Então esse arquivamento na junta comercial na hipótese de transmissão de cota de participação em empresas ou do patrimônio do empresário individual. Esse é o momento de fato gerador do imposto. Logo no comecinho da lei do imposto, nós temos este como um dos momentos de fato gerador. Então, gabarito dessa questão inédita, que está fazendo você revisar comigo aspecto temporal do fato gerador do ICD. Creio que seria uma ótima questão para a banca colocar, inédita do Tudão, para colocar na tua prova. É um carinho especial do professor com o aluno, firme no propósito de arrancar a vaga. É que assim que você vai para a prova. Assim que você vai para a prova amanhã. Então, vamos lá para outra? Então, gabarito lá, alternativa letra E. Vamos para essa aqui, ó. Essa foi adaptada, tá vendo ali? Caiu na prova da Cefaz Bahia 2019. FCC. Joemir é um viúvo, servidor público do estado de Pernambuco. Faleceu em 2018 sem ter feito testamento. O único bem que ele deixou foi o prédio residencial em que ele vivia com seus 3 filhos e sua enteada, que nunca foi adotada por ele. Com base na lei estadual que instituiu o ITD no estado de Pernambuco, a transmissão desse imóvel estará isenta do imposto desde que, se ele não possuir outro imóvel, os destinatários vão usá-lo para moradia. Desde que, se for o único bem do espólio e seu valor seja igual ou inferior a R$100 mil, a sucessão concorra apenas aos filhos do decújo e que fique comprovado que os herdeiros não são proprietários de outro imóvel no estado. Desde que o seu valor seja igual ou inferior a R$120 mil e a sucessão concorra apenas aos filhos do decújo e que fique comprovado que os herdeiros não são proprietários de outro imóvel no estado. É interessante que o valor lá, né, para o ICD lá no estado de Pernambuco é R$5 mil, não tem nada a ver esse 120, esse 100 mil também não tem nada a ver, 150, ó. Desde que seu valor seja igual ou inferior a 150 mil, a sucessão concorra apenas ao cônjuge e os filhos do decújo. Se for bem imóvel que servir de residência e que constitui o único bem de espólio, desde que a sucessão concorra apenas ao cônjuge e os filhos do decújo e fique comprovado não possuírem estes outro imóvel. Galera, cuidado com as isenções. Tanto para o IPVA quanto para o ICD, eu creio que isenção pode cair na prova, né? Se você for olhar, nós temos várias isenções do ICD. E uma delas justamente essa alternativa letra E. Não se fala em, a princípio, valor do bem imóvel. Só se fala isso. Imóvel serve de residência e é o único bem do espólio, ou seja, o único bem que está sendo transmitido, né? Então, e veja, a situação aqui é o seguinte. Primeira coisa, o fato da pessoa ser servidora pública não gera isenção quanto aos seus destinatários.
Se ela receber em doação ou em causa-morte como servidora pública aqui em Pernambuco, aí sim nós temos isenção. Tudo bem? Você lembra disso? Eu falo isso aqui para você porque às vezes isso aqui vai ser a pegadinha da prova, né? Então o servidor público, na realidade, ele tem isenção aqui no Estado, o servidor público, mas no caso específico dele aqui no Estado de Pernambuco, está debaixo dessa situação de receber o bem. Então o servidor público tem isenção quando ele recebe o bem, não quando ele transmite o bem. E isso está previsto aqui na nossa lei do imposto. Vamos lá, vou botar aqui na telinha, estou mostrando aqui para você, ó. Então está aqui na lei do imposto, nas isenções, ó. São isentas do ICD, artigo 3º da lei do imposto, aqui em Pernambuco. As seguintes situações, olha lá, são 17 situações, tá vendo? Bastante coisa aqui para nós, né? Então quando ele fala assim, ó, aqui, por exemplo, no nosso inciso número 4, ó, bem imóvel de residência do cônjuge e filhos do servidor público ou autárquico deste Estado, adquirido por meio de transmissão causa-morte, desde que aqueles individualmente comprovem que não possuem outro imóvel. Então, na idade, ó, o fato do servidor público ter lá seu cônjuge, seus filhos, né, e a princípio eles não tiverem outro imóvel, já é o suficiente para haver aqui essa transmissão com esse direito de isenção. Bem imóvel adquirido por meio de transmissão, causa-morte ou doação, é essa que eu estava falando aqui também, ó. Na hipótese do herdeiro, legatário ou donatário ser servidor público, aqui é interessante, que aqui é o fato dele ser servidor, beleza? Outra situação. E veja só, o inciso 7º foi o que caiu na prova, olha lá. Bem imóvel que servir, ele não se preocupou necessariamente com a situação do camarada ser servidor, mas servir de residência e constituir o único bem do espólio, desde que a sucessão concorra apenas o cônjuge, os filhos do decújo, fique comprovado que não possuem estes outro imóvel. Então, na verdade, veja que as condições são muito próximas, né, Tudão? Exatamente, as condições são muito próximas aqui no artigo 3º, e é pegadinha de prova. Então, o aluno tem que estar atento, né? Veja que quando ele colocou a alternativa aqui, a alternativa letra E, né? Não possuírem estes outro imóvel. Estou falando de quem? Estes quem? Cônjuge e filhos do decújo. Veja, eu não estou me preocupando com outra situação que não seja o artigo 3º, inciso 7. Gabarito da questão, alternativa letra E. Tá legal, pessoal? Presta atenção. Cai na prova, cai na prova, cai na prova. Por último, para a gente fechar, aquela questão chave a respeito de competência para tributar, que está na Constituição Federal, mas repetida na lei estadual. Então, ó, de acordo com a lei, sempre cai na prova. Galera, essa questão sempre cai na prova. Então, eu não posso chegar para você e falar, não vou olhar isso aqui. Não, vamos olhar. De acordo com a lei estadual, em 2018, o ITD incidiu em favor do Estado de Pernambuco e pôde ser lançado e cobrado por esse Estado quando Silvério, domiciliado em São Paulo, recebeu a título de herança a nua propriedade de um sítio localizado no município de Recife, Pernambuco, sendo que o processo judicial de inventário ocorreu na comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cidade em que o autor da herança se encontrava domiciliado. Veja, transmissão causa-morte de nua propriedade, o imóvel está em Pernambuco, em Recife, mas tanto, né, a princípio o herdeiro aqui, no caso, o Silvério, mora lá em São Paulo, né, quanto o inventário se deu em outro estado, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não importa, o local onde está o bem imóvel, para onde é devido tributo para Pernambuco, o gabarito da questão é a letra A. É fácil da gente ver quando a gente trabalha o bem imóvel. Agora vamos ver as demais, porque eu fiz questão de colocar essa questão aqui para você, porque tem alguns itens aqui que estão caindo repetidas vezes na prova da Fundação Carlos Chagas. Caiu na Cefaz Santa Catarina em 2021, caiu na Cefaz Bahia em 2019, caiu na Cefaz Amazonas 2022, ou seja, o que está faltando para cair de novo com você aqui? Vamos lá. Eduardo, domiciliado em Petrolina, doou a José, domiciliado em Itabuna, na Bahia, a propriedade de um imóvel localizado em Vitória da Conquista da Bahia. Não importa que o domicílio do doador seja em Pernambuco, não importa que o domicílio do donatário seja na Bahia, se o imóvel está na Bahia, tributo para a Bahia, letra B está fora. Matilde, domiciliada no Rio de Janeiro, doou a Adelaide, domiciliada em Recife, a importância de 500 mil depositado em agência bancária em Olinda, Pernambuco. Veja que a Matilde está doando um bem imóvel, que no caso é dinheiro. O bem imóvel está numa agência lá em Pernambuco. O donatário está em Pernambuco, mas no caso aqui é o domicílio do doador que vai reger a situação. Lembra disso? Beleza, professor. Domicílio do doador aqui é Rio de Janeiro, fechou.
A letra D me preocupa. Poxa, como que tem caído questão a respeito da situação do livro? O livro, quando doado ou transmitido, causa morte. Vou falar de novo. A biblioteca, o livro, uma reunião de livros, não importa, estão imunes ao ICD. Livro, biblioteca, está imune ao ICD. A banca adora colocar isso na prova de legislação. Colocou na prova de São Paulo, colocou na prova de Santa Catarina, vai colocar na tua de novo. A Biblioteca do Saber fictícia, fundação instituída e mantida pelo município de Petrolina, Pernambuco, onde se localiza, dedicada à cultura e à educação, recebeu a título de legado 100 livros raros. Está vendo ali? 100 livros raros que lhe foram deixados pelo mestre Lucimar, emérito professor de literatura de Pernambuco, que faleceu em Recife, Pernambuco. Então, quer dizer, houve uma transmissão causa-morte de legado aí de um mestre que morava em Recife, provavelmente por ser sua moradia em Recife, o inventário se deu em Pernambuco, onde esteve domiciliado durante os últimos anos de sua vida e onde ocorreu o processo de arrolamento. Então, na idade, tem tudo para ter tributação para o nosso estado de Pernambuco, a não ser pelo objeto. O objeto são 100 livros raros. Imune. Tudo bem? Imunidade tributária quanto ao livro para o ICD. Então a letra D não é o gabarito porque é imune. Cuidado com a letra E também. Antônio Carlos, domiciliado em Recife, Pernambuco, instituiu a título oneroso, fechou. Falou oneroso, não tem nada a ver com o ICD. O nosso ICD incide sobre transmissões a título gratuito. Falou oneroso, está fora já da campo de incidência. Então ele instituiu a título oneroso o usufruto vitalício de imóvel de sua propriedade, localizado em Petrolina, Pernambuco, a favor de Josué, seu primo, localizado há mais de 5 anos em Olinda, Pernambuco. Então veja, estamos falando de um usufruto, estamos falando de quem instituiu o usufruto está em Pernambuco, estamos falando que a propriedade do imóvel é em Pernambuco, estamos falando que a pessoa que está recebendo essa instituição também está em Pernambuco, é tudo em Pernambuco, só que está fora do campo de incidência, porque não se fala em tributação de atos onerosos, mas sim gratuitos. Vamos para outro? Já vamos para o IPVA, né? Então eu creio em 2 ou 3 questões de ICD para começar a tua prova e 2, 3 questões de IPVA. Por isso que a nossa revisão tem que ir em cima dos tópicos mais importantes, que eu creio que tenho certeza que devem cair na prova. Por exemplo, se eu falar para você, vai cair com certeza submissão tributária. Tomara que você estudou submissão tributária. Mas se não cair, pelo menos ICD e IPVA, você conseguiu matar na prova aí, de acordo com o seu estudo. IPVA. Olha essa questão. Professor, você não fez nenhuma questão de cálculo comigo, agora você vai fazer? Vou fazer. Caiu na prova do Cefaz Bahia e FCC. Em 1º de março de 2019, Silvana, domiciliada e residente em Recife, Pernambuco, adquiriu de uma concessionária baiana um veículo de passeio novo com motor de potência acima de 180 cavalos, 0 km, movido a gasolina, tendo pagado o valor total de 120 mil. Conforme constou da nota fiscal de aquisição, o referido valor decompõe-se nas seguintes rubricas: 105 mil referentes ao valor venal do referido veículo novo, 12 mil referentes a equipamentos opcionais e acessórios que ela mandou instalar no veículo e 3 mil relacionados a frete a seguro. Considerando que o fato tirador do IPVA, neste caso, ocorreu em 1º de março de 2019 e considerando o disposto na lei estadual, o imposto a ser pago em razão dessa aquisição, veja, o veículo é novo. Nós vamos cobrar, então, o fato gerador do nosso veículo justamente por mês, que a princípio esse veículo foi adquirido e já está, porque o fato gerador é aqui a data da aquisição pelo consumidor final. Então, março é devido, de março a dezembro naquele ano é devido, só vai ficar livre de pagar tributo em janeiro e fevereiro, que já passaram. Tudo bem? Então, como é que eu calculo isso? Primeiro, base de cálculo. Depois, alíquota. Então, o meu querido auditor fiscal tem que lembrar, a base de cálculo é a alíquota do tributo. A base de cálculo é o nosso valor venal, acrescentando os equipamentos opcionais, acrescentando frete e seguro. Então, a base de cálculo é o valor de 120 mil. O IPVA do ano, aí a gente tem que saber a alíquota. A alíquota para um veículo automotor, lembra que tem uma progressividade de alíquotas aqui no nosso estado? Lembra que a gente usa nessa progressividade a alíquota máxima aqui para esse veículo automotor quando a potência do veículo é acima de 180 cavalos, então a alíquota de 4%. Então 4% de 120 mil dá R$ 4.800. Esse é o IPVA do ano. Mas eu não quero IPVA do ano, eu quero IPVA de 10 meses. São 10 dozeavos do IPVA do ano. Então, 10 vezes
4.800 dividido por 12, dá R$ 4.000. Alternativa letra B de bola. Então, né, letra B, R$ 4.000, gabarito aqui da questão. É simples fazer esse cálculo. Caiu essa questão praticamente igual a essa na Fundação Carlos Chagas, na Cefaz Santa Catarina, só que era numa importação. Então agora a gente tem essa questão. Quer dizer, a questão se repete. Não fico assustado se você chegar lá para mim e falar assim: Tudão, você matou a questão da prova. Volta para a telinha. Vamos para outra já, meu. Vamos para outra. Vamos correndo. A lei estadual dispõe sobre o IPVA. De acordo com esta lei, em se tratando de veículo de procedência estrangeira, novo ou usado, importado do exterior, considera-se ocorrido o fato gerador na data do desembaraço aduaneiro. Veja, cuidado, na importação nem sempre o fato gerador considera-se ocorrido. De novo, aspecto temporal agora do IPVA, nem sempre o fato gerador do desembaraço aduaneiro. Se a importação for feita por um não consumidor final, o fato gerador pode nem acontecer na importação, mas sim depois na aquisição pelo consumidor final. Então, na verdade, essa questão, a letra A não é o gabarito dela, olha, toma cuidado, hein? Essa questão, a letra A não é o gabarito, porque ela não vai ser sempre correta. Então, guarda isso aí. Não é sempre dessa forma. Letra B. Vamos ver a letra B. São isentas do pagamento do imposto as máquinas agrícolas e de terraplanagem, desde que circulem em vias públicas. Veja, se fala na nossa lei, e eu falei para vocês, vai cair na prova dos senhores, a prova da Cefaz Bahia é mais uma confirmação de que, a princípio, vai cair na prova dos senhores as isenções do IPVA. Por favor, dá uma lidinha antes da prova, né? As isenções do nosso IPVA. Por quê? Porque, a princípio, acaba sendo extremamente importante para o meu aluno, né? Nós conhecemos as hipóteses de isenção do imposto. E às vezes eu vejo assim que o aluno fica assim: pô, professor, você acredita, caiu mesmo as isenções do IPVA? Pois é, então se caiu mesmo as isenções do IPVA, você tem que estar ligado, porque pode cair sim, e eu quero que você esteja detonando na prova, caindo para cima mesmo. Então, por favor, detona, relembra, né? Estou fazendo questão aqui de abrir de novo aqui a nossa lei do imposto, né? 10.849 de 92, né? Estou abrindo aqui para você, e as isenções estão previstas aqui, né? No artigo 5º. Então, são as isenções ali e as suas condições, né? São várias isenções com as suas condições. E eu preciso que você guarde, né, elas. São 16 aqui, hipóteses aqui previstas. Por favor, vamos guardar elas, estão lá no artigo 5º da lei. E uma delas fala justamente, se eu salvo engano, vou voltar aqui um pouquinho, ó, lá no comecinho aqui, ela vai falar aqui, ó, no artigo 5º, ó, máquinas agrícolas de terraplanagem desde que não circulem em vias públicas. Então é isso. As máquinas agrícolas de terraplanagem, se não circularem em vias públicas, vão estar amparadas pela isenção. Então, se não circularem em vias públicas, né? Não é o caso aqui, ele está falando aqui desde que circulem em vias públicas, ferrou. Então, a letra B está fora, não é isento. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo automotor, está certo. Usufrutuário ou possuidor do veículo a qualquer título. Está fora da lei, não está escrito isso aqui na lei. São isentos do IPVA aqui no estado de Pernambuco o imposto, o veículo movido a motor elétrico. Gabarito da questão. Se você souber a lista das isenções, você vai matar uma questão de prova amanhã. Se você souber a lista das isenções, por favor, meu querido, escreva o que eu estou te falando. Você vai falar assim para mim: Deus, meu Deus, os caras amam isso. Pois é. O imposto é vinculado à pessoa do proprietário, sendo exigível novo pagamento do imposto a esse estado nos casos de transferência. Calma lá. Não. O imposto é vinculado ao veículo. E se você transferir o veículo para outro estado e ele já pagou o imposto para Pernambuco, já vai o veículo com pagamento feito. Se você vier com um veículo de outro estado para Pernambuco e o veículo já pagou para outro estado, isso acompanha o veículo. Então está errado a letra E. Gabarito dessa questão, a letra D de dado. Outra questão, ó, caiu na prova de Santa Catarina. Um veículo foi furtado em agosto de 2021 e não mais encontrado. Tratava-se de um automóvel de passeio usado. Lembra que eu falei sobre isso aqui para vocês? Lembra que eu falei a respeito da situação da isenção? Licenciado do estado de Pernambuco desde a data de sua aquisição em 2017. E o IPVA devido no exercício de 2021, no montante de R$ 1.800, já havia sido pago tempestivamente, ou seja, dentro do prazo.
De acordo com a lei estadual, a ocorrência do furto não lhe dá direito ao pagamento proporcional do imposto, pois o fato tirador já havia ocorrido em 1º de janeiro de 2021. Implica a dispensa do pagamento do valor integral do imposto devido em 2021, podendo ser pleiteada apenas no exercício de 2022 a restituição do valor pago em conformidade com a regulamentação estabelecida na legislação. Faz com que o imposto no exercício de 2021 seja devido proporcionalmente no importe de 1.200, podendo ser pleiteada a restituição proporcional do excesso pago em conformidade com a regulamentação estabelecida na legislação. Implica a dispensa de pagamento do valor integral do imposto devido em 2021, podendo ser pleiteada ainda em 2021 a restituição integral do valor pago em conformidade com a regulamentação estabelecida na legislação. E faz com que o imposto no exercício de 2021 seja devido proporcionalmente no importe de 1.050, podendo ser pleiteada a restituição proporcional do excesso pago em conformidade com a regulamentação estabelecida na legislação. Galera, e agora? O que eu faço? E agora o que eu faço? Não, aqui não é simples, professor. Na verdade, a gente está aqui diante de uma situação interessante, porque é uma das situações onde nós temos uma isenção do imposto. Veículo furtado, veículo roubado, aqui no estado de Pernambuco, ele tem uma importante exceção aqui a respeito dessa situação. Ela está no artigo 5º, inciso número 12 da lei, olha lá. O inciso 12 fala sobre isso. Veículo furtado, roubado ou extorquido no período entre a data da ocorrência do fato e a data da devolução ao proprietário, cabendo a partir de 1º de janeiro de 2004, restituição do imposto recolhido proporcionalmente entre a data do roubo e a data da recuperação, ou o final do exercício. Quer dizer, então na verdade o que ele vai ter aqui é um direito à restituição, você já pagou tudo, né? Ele vai ter um direito à restituição somente do período que a princípio ele ficou sem a posse. Ele tem a propriedade, mas ele não tem a posse do veículo automotor. E é interessante que a questão fala sobre isso, olha lá. Então, ó, é um veículo a princípio que foi licenciado no estado de Pernambuco, né? E foi furtado em agosto de 2021. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 5 meses. Então, 5 meses ele vai, a princípio, pedir a restituição. Como o valor aqui é 1.800, que dividido por 12, né? 1.800 dividido por 12 vai dar 1.800 dividido por 12 vai dar aqui, ó, 150 vezes 5, né? Então, o que ele vai, a princípio, poder pedir a restituição é justamente os 750 que ele pagou a maior, que é 5 vezes 150. E 1.050 é devido no período. Gabarita a questão, alternativa letra E. Tá bom? Então, fechou aqui o entendimento? Então, na idade, você vai pegar lá o valor do IPVA do ano, 1.800, divide por 12 meses, você vai saber o IPVA do mês, R$150. 5 meses, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ele não vai precisar pagar. Se já pagou, pede restituição. E o restante continua devido. Então é 750, 1.800 menos 750, 1.050 é devido, 750 ele pede restituição. Aí eu vou agora fazer aquilo que você nem esperava na nossa revisão. Mas eu vou lá para uma lei que eu acho muito importante, eu acho que é a última do edital, é a lei 11.514, que ela fala a respeito de situações relacionadas a penalidades, e eu achei importantes informações ali, ó. Então, claro, questões inéditas, né? Caberá arbitramento da base de cálculo no estado de Pernambuco, e eu já estou aqui querendo matar a questão lá de auditoria também. Caberá arbitramento da base de cálculo no estado de Pernambuco nas seguintes situações, exceto. Vamos ver se essa questão aqui a gente sabe qual que é o exceto. For adquirente de mercadorias acompanhado de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo. Cara, mercadoria sem nota, arbitramento da base de cálculo. Você não tem a nota, falando qual que é a base de cálculo. A nota é inidônea, é o mesmo efeito. Então a letra A, ela cabe arbitramento. Letra B, perder ou extraviar documentos ou livros fiscais ou contábeis desde que fique impossibilitada a apuração do imposto. Então o cara sumiu com os documentos, sumiu com os livros fiscais. Vamos arbitrar. Letra B está dentro. Emitir notas fiscais com valores diversos nas respectivas vias. Cara, isso aqui é a nota fiscal calçada. O cara mete um calço de borracha, bota na primeira via aquilo que ele quer, nas demais vias ele bota o valor que a princípio vai ser um valor bem reduzidinho para não pagar tributo. Isso quando o documento é em papel. O documento eletrônico não tem mais esse tipo de informação.
Mas a letra C também cabe arbitramento, você não confia naquilo que está falado. A partir de 1º de janeiro de 2014, apresentar livros e documentos fiscais ou contábeis com movimento econômico quando tem havido movimento. Não, é sem movimento econômico. Então o fato aqui é o seguinte, se você a partir de 2004 apresentar livros fiscais, documentos fiscais, sem movimento, quando houve movimento, você está induzindo a Secretaria da Fazenda a entender que você não está mais trabalhando quando a empresa está lá funcionando naturalmente. Então, na verdade, essa é uma situação de irregularidade. Aqui cabe arbitramento, né? Aqui, na verdade, não cabe arbitramento se for com movimento econômico. Se tivesse escrito como está na lei, sem movimento econômico, seria o gabarito, seria uma situação de arbitramento. Mas quando ele fala com movimento econômico, não precisa de arbitramento. O gabarito da questão é a letra D de dados. E a partir de 1º de janeiro de 2014, utilizar equipamento, ainda que autorizado pela Cefaz, em desacordo com a legislação tributária vigente. Olha só, hein? A partir de 1º de janeiro de 2014, utilizar equipamento, ainda que autorizado pela Cefaz. Pô, que equipamento é esse, professor? Qualquer equipamento. Botou lá para poder emitir nota, emitir cupom, emitir papelzinho, emitir controle interno. Esses equipamentos que a princípio enganam, né, as pessoas. Pois é, se você colocar esse tipo de equipamento lá, a gente tem essa situação propriamente dita, né, relacionada aí à nossa tributação. Então a gente leva essa informação para a prova. Tá bom? Então, nesse caso, né, quando a gente fala a partir de 1º de janeiro de 2014 utilizar equipamento ainda que autorizado pela Cefaz, esse equipamento pode ser até um emissor de cupom fiscal não autorizado. Isso gera arbitramento. Por quê? Porque as informações que estão contidas dentro daquele equipamento não são confiáveis. Vou falar de novo. As informações que estão contidas dentro daquele equipamento não são confiáveis. Então a gente leva essa informação para a prova. Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza, professor. Vamos para mais uma? Mais uma. Vamos para outra. Bom, essa presunção, né, presunção de omissão de receitas é muito importante, inclusive na parte de auditoria, tanto na parte de auditoria quanto na parte relacionada aí ao nosso faturador. Presume-se que tenha ocorrido saídas de mercadoria ou prestação de serviços tributáveis desacompanhadas de nota fiscal, exceto. Presume-se que tenha ocorrido saída de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis desacompanhadas de nota fiscal, exceto. Então, o que acontece? Né? Vamos pensar aqui, ó. O que é essa presunção? Presunção de omissão de receita. Né? Saída sem nota, você está omitindo o seu movimento real tributário. Então, se você estiver dando saída sem nota, você, em regra, está omitindo seu movimento real tributário. Então, a gente tem aqui essa informação. Vamos ver agora quando é que acontece essa situação ou não. Mercadoria entrou no estabelecimento desacompanhada de nota fiscal idônea. O que é a nota fiscal idônea? Aquela que é confiável. Se ele está sem nota, então a gente presume que a mercadoria que entra é que vai sair sem nota. Veja que é uma presunção quanto à saída. A entrada já é certo que não houve pagamento de tributo. Porque não houve nota fiscal, não houve pagamento de tributo. Mas a saída é uma presunção. Eu presumo que na saída também vai acontecer isso. Tudo bem? Então, a mercadoria que entrou no estabelecimento desacompanhada de nota fiscal, beleza, idônea, é uma presunção. E, a princípio, ela estaria amparada por essa presunção de omissão de receita. Nota fiscal relativa à aquisição de mercadoria não tenha sido escriturado no livro fiscal próprio, desde que decorrido o prazo de 30 dias contados da data da respectiva emissão. Toma cuidado, esse prazo não é 30 dias. Né? O prazo que está previsto na lei não fala em 30 dias. Então, essa presunção que está aqui prevista, né, ela, a princípio, ela não é alcançada por esse prazo. Esse prazo aí é menor que o prazo previsto na lei. Então, professor, na realidade, essa situação que ele está citando aqui para nós, né, quer dizer, é uma situação que, a princípio, prevista aí na lei, né, 11.514, ela é uma situação que a gente pode confiar que não é essa presunção aqui. É uma lei pequena essa lei, mas tem tanta informação interessante nessa lei, né? E aqui é o artigo 29. Eu vou botar aqui para você na tela. Olha lá. Presume-se que tenha ocorrido saída de mercadoria ou prestação de serviços tributários desacompanhada de nota quando... E aí ele vai falar as situações, né?
são presunções ali previstas na nossa lei. Né? Então são presunções importantes previstas lá no artigo 29 da nossa lei. Né? E a gente guarda essas informações aqui relacionadas. Né? Então, essa circunstância aqui, propriamente dita, está relacionada aí a essa questão. Né? Então, o artigo 29 da lei é que resolve essa questão. Tá bom? O artigo 29 da nossa lei, ele resolve a questão. É quase o último artigo da lei, né? Deixa eu pegar aqui de novo aqui para você ver. Não, tem mais coisa aqui. Então, o prazo é de 90 dias, tá vendo? Inciso 2. Então, a nota fiscal relativa à aquisição de mercadoria não tenha sido expeditada no livro próprio desde que decorrido o prazo de 90 dias contados da data da emissão. Então, prazo de 90 dias, ele é lembrado aqui, presunção de emissão de saída. Fechou? Professor, vamos levar para a prova, né? Beleza? Então tá bom. O que mais? Outra alternativa. Então, o gabarito da questão é justamente a letra B que está errada aí o prazo. O prazo não é 30, o prazo é 90. Saldo na conta caixa tem esse resultado saldo credor. Galera, a gente sabe que saldo credor na conta caixa é porque o dinheiro realmente está indo para outro lugar que não é a conta caixa. Né? O dinheiro está indo para o caixa 2, o dinheiro está escondido, o contribuinte está escondendo o dinheiro. Então, na verdade, esse saldo credor da conta caixa indica para nós, omissão de receita. Suprimento de caixa, se houver, não tem a comprovação da origem ou do montante. Então, o camarada vai lá para poder fechar sua contabilidade, ele faz um suprimento de caixa, seja uma doação de sócios, seja algum tipo de outro valor ali, mas ele não comprova aquela origem do dinheiro. Então, não tem comprovação da origem daquele montante. Para nós é caixa 2, está vindo lá para uma omissão de receita. Passivo contém obrigações já pagas ou inexistentes. Então, se o passivo contém obrigações que já foram pagas ou que nem existem mais, para nós também é matéria de omissão de receita. Então, gabarito da questão, a única que está realmente errada, a alternativa a letra B de bola. Bom, fechamos essa lei? Fechamos essa lei, já vamos para outra, ó. Lei Estadual 15.683. Fala do quê? Essa lei fala a respeito da estrutura de julgamento do processo administrativo tributário aqui em Pernambuco. Então eu peguei logo os primeiros itens da lei, quem sabe a gente já mata esse contencioso administrativo tributário, né, do estado de Pernambuco. Vamos ver? Sobre a organização e funcionamento do contencioso administrativo tributário no estado de Pernambuco. Disciplina os órgãos e cargos que o integram. Assinale certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. Então essa questão é inédita, tá? Aos órgãos integrantes do contencioso administrativo de tributos estaduais, compete privativamente o julgamento dos processos administrativo-tributários, de ofício ou voluntário, concernentes a tributos de competência estadual e seus acessórios. Opa, isso aqui é verdadeiro, né? Aliás, está dentro da estrutura aqui do nosso contencioso, essa informação é totalmente verdadeira, totalmente verídica, dentro da estrutura do nosso contencioso. É para isso que, inclusive, serve aí o nosso contencioso, julgar processos administrativos tributários, seja aqueles que começam de ofício, ou seja, que começam com a participação do fisco, sejam aqueles que começam com a participação do contribuinte, do sujeito passivo. Então, o item 1 está verdadeiro. Item 2. O contencioso administrativo tributário com sede na capital do estado, ou seja, sede em Recife, e jurisdição sobre todo o seu território. Então, o CAT, o contencioso administrativo, ele tem jurisdição em todo o território, mas a sede dele está situada em Recife. Verdadeiro, coloca aí. Verdadeiro. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira. A ou B? O CAT é integrado pelos seguintes órgãos. Quais são os órgãos que integram o CAT aqui do estado de Pernambuco? Tribunal Administrativo Tributário do Estado, TAT, Corregedoria Administrativa Tributária, a Corregedoria, 23 julgadores administrativos tributários do Tesouro Estadual, JATs, componentes da primeira instância de julgamento. Cuidado, a gente estudou isso. São realmente 23 julgadores tributários, só que 10 participam da segunda instância, ou seja, 10 estão dentro do TAT e outros 13 participam da primeira instância, ou seja, 13 são órgãos singulares, são pessoas que a princípio são julgadores que emitem as suas sentenças.
Então, são jogadores de primeira instância. Então, cuidado que esses 23 é um número que não está coerente com a informação. Está falando, componentes da primeira instância de julgamento são só 13 e não 23. Então, toma cuidado. Então, o item 3 está falso. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, o item 3 é falso. Gabarito da questão, a alternativa, letra B de bola. Fechou? Tá, então vamos lá para a lei do processo administrativo tributário, que é a lei 10.654. Deve cair umas 3, 4 questões dessa lei. Lembra da parte dos recursos, por favor. Lembra agora desse tema interessantíssimo que eu coloquei aqui nessa questão, também uma questão inédita para vocês. Estou fazendo muita questão inédita para a véspera de prova, porque eu sei que o que eu estou falando aqui pode entrar na tua prova e você vai falar assim para mim, Tudão, você arrancou a vaga junto comigo. Só alegria. É isso o meu desejo de todo o coração, que você faça a melhor prova da sua vida. Detona lá, tá bom? Vamos lá? Então olha só. Lei 10.654, 27 de novembro de 1991. Sobre a consulta tributária no Estado de Pernambuco, assinale a opção correta. A consulta deverá, sob pena de inadmissão, referir-se a uma única matéria, sem exceção. Veja, a consulta deverá, sob pena de inadmissão, referir-se a uma única matéria, sem exceção. Calma. Se as matérias tiverem correlação, a consulta pode se referir a mais de uma matéria. E elas tendo correlação, elas todas vão para a mesma consulta. Então, esse sem nenhuma exceção está falso. Gera falsidade na letra A. A regra geral é isso, uma consulta para cada matéria, mas tem exceção. Tudo bem? Letra B. A consulta deverá ser formulada em petição originada ao órgão da Cefaz, responsável pela elaboração da legislação tributária, com a demonstração de dúvida razoável do consulente, atendendo aos requisitos de clareza, precisão, minúcia e concisão, contendo expressamente a indicação dos dispositivos da legislação tributária estadual a serem interpretados, sendo aceita em forma verbal. A consulta, então, deverá ser formulada. E aí, veja, tudo aí está correto até o finalzinho. Quando chega aqui, depois daquela vírgula no final, aí ele mata a questão. Então, a consulta deverá ser formulada em petição. Beleza, é por escrito. Dirigida ao órgão da Cefaz responsável pela elaboração da legislação tributária. Ou seja, o próprio órgão da Cefaz que faz a legislação é que responde à consulta. Beleza, eu falei até que isso aí é muito interessante. Com demonstração da dúvida razoável. Beleza, também achei muito interessante isso aqui. Né? Demonstração da dúvida razoável, né? Com clareza, precisão, minúcia e concisão. Beleza, também achei interessante. Contendo expressamente a indicação dos dispositivos da legislação tributária estadual a serem interpretados. Sendo aceita em forma verbal. Opa! Não, sendo aceita em forma verbal, ferrou. Né? Ferrou. A letra B aqui está incorreta por causa desse sendo aceita em forma verbal. A nossa consulta tributária, que está prevista na lei do processo administrativo tributário aqui no estado de Pernambuco, é somente a consulta por escrito. É obrigatório ao consulente. Consulente é aquele que entra com a consulta, o sujeito passivo, o sindicato. É obrigatório ao consulente expor seu entendimento acerca da interpretação dos dispositivos legais, objeto de dúvida. E aí, professor? É obrigatório ao consulente expor o seu entendimento acerca da interpretação dos dispositivos legais, objeto de dúvida. Veja, coloque aí, é facultativo. É facultativo, quer dizer, você tem uma dúvida, mas você pode colocar a sua interpretação, né? Ou você simplesmente não coloca a sua interpretação e espera a interpretação oficial do Estado. Então, na verdade, é facultativo, por isso a alternativa letra C está errada. Letra D. A consulta será respondida no prazo de 30 dias contados da data da publicação do seu acolhimento. O prazo é 60 dias. Guarda aí. Prazo de 60 dias. Então, a letra D também está errada. Compete ao órgão da Cefaz responsável pela elaboração da legislação tributária responder às consultas tributárias aqui no Estado. Fechou. Achei o gabarito aqui, Tudão. Muito bom, galera. Então, gente, de todo o coração, eu espero sinceramente que vocês vão lá e detonem. Façam a melhor prova da vida de vocês, sabe? Metam bala, né? Arranquem a vaga. Esse é o desejo do professor Tudão
de todo o coração para os meus futuros colegas fiscais aí da Cefaz Pernambuco. Por isso, eu já coloco aqui, né? Boa prova, detona. Vão lá, vão com calma, com paciência, prestem atenção. A Fundação Carlos Chagas normalmente faz questões boas de legislação tributária, ela tem um histórico muito bom de provas anteriores da Cefaz. Então, vão com atenção, cuidado com as pegadinhas, detonem na prova e vocês serão fiscais. Falta só uma provinha para você virar fiscal, que é o teu sonho nesse tempo. Que maravilha. Eu desejo para você tudo de bom. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Colega fiscal, a gente se vê logo, logo. Tá bom? Deus abençoe. E até a próxima.